Play. Então, ó, hoje a gente vai fazer provavelmente a aula 35 e 36 da apostila 3, página 367, e é bem capaz, porque a aula de produto ela é bem curtinha. E aí, bastante coisa que eu tenho que falar tá na próxima aula, que é na aula 37 e 38, na apostila 4 já, tá? Então, deixa meio que engatilhado aí, se der a gente já voa, tá? É bem tranquila mesmo essa aula hoje. Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Aqui. Ai, meu Deus. Gente, sumiu tudo. Ah, tá aqui. Olha, vocês deem graças a Deus que a gente usa o Zoom, porque eu tô com um problema para usar aquele bendito daquele Meet na escola que, olha, te contar, viu? Sucesso aquilo. Tá. Vamos lá. Então, a página 367, apostila 3, aula 35 e 36, tá bom? Gente, eu não vou entrar muito na definição, né? Naquele escrito. A aula passada eu escrevi bastante definiçãozinha e bonitinho e tal. Porque a definição de produto ela é bem confusa, tá? Eu quero ir mais para a parte prática, que funciona melhor. Eu vou ensinar vocês a multiplicarem matrizes de 2 métodos, tá? O método convencional, que normalmente os professores explicam, e tem um método prático, sei lá, um joguinho que a gente pode fazer com as matrizes para facilitar essa multiplicação do produto, e aí fica a cargo de vocês escolherem qual vocês querem usar, tá bom? Então, olha só. Quando a gente vai fazer a multiplicação de duas matrizes, então eu vou pegar uma matriz A, o tamanho dela é M por N, ok? Dá para enxergar aí, tá dando? E eu quero multiplicar ela por uma matriz B, N por P, tá? A gente tem que tomar cuidado com uma coisa aqui. A gente só consegue fazer a multiplicação de matriz se esses dois números aqui, ó, a quantidade de colunas de A, que é esse N, for igual à quantidade de linhas de B. Isso tem que ser igual. Se não for igual, a gente não consegue multiplicar as matrizes. Então, a gente tem uma condição para fazer essa multiplicação. A quantidade de colunas de A tem que ser igual à quantidade de linhas de B. Ok? Vou escrever isso aqui embaixo, ó. Então, observação. A multiplicação só existe se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Ok? Vou chamar essa de observação 1, tá bom? Tem uma observação 2 aí. Ok, então essa é uma condição para a gente fazer a multiplicação. Eu tenho que olhar se o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Beleza. Uma pergunta. Se eu tenho essa matriz A, M por N, e B, N por P, né? Eu estou multiplicando A vezes B, será que eu posso fazer B vezes A? Igual a gente faz com o número? Tipo, 3 vezes 2 e 2 vezes 3 dá no mesmo. Pensa na condição para existir a multiplicação. Putz, eu acho que não. Não, porque se eu... P foi igual Só se o P for igual ao M, né? ao M, é. Isso. Só pode se o P for igual ao M. Tá bom? E não significa que vai dar a mesma coisa. Se eu inverter, se, por exemplo, o P fosse igual ao M, vamos supor que fosse, né, M por N, N por M, e eu invertesse,
não significa que vai dar o mesmo resultado, que vai chegar na mesma matriz, tá? Porque a multiplicação de matrizes, eu vou escrever mais para frente, ela não é comutativa. Comutativa é esse negócio de trocar a posição, tá? Então, não é a mesma coisa fazer A vezes B e B vezes A. Ah, vai ter algum caso que dá, tem exceções? Tem exceções, mas ela não é comutativa, ou seja, não acontece sempre, tá? Beleza? Então, ó, quando eu fizer a multiplicação de A vezes B, a gente vai chegar numa matriz C. E essa matriz C, ela vai ter o tamanho que é a quantidade de linhas de A com a quantidade de colunas de P, de B, desculpa. Vai ser M por P. Então, essas duas letrinhas que sobraram aqui, ó, o M e o P, é que fazem o tamanho da matriz que eu vou encontrar. Tudo bem? Vou escrever essa observação 2. Professora, Oi, bom dia. bom dia. Não ficou muito claro para mim o inverso do que a senhora disse, que B multiplicado por A não dá. Não é que não dá. É que nem quando a gente vai fazer, se eu trocar, eu vou escrever aqui embaixo, tá? Depois eu apago, ó. Eu vou pegar o B, N por P, e aí eu quero multiplicar por A, que é M por N. Ah, entendi agora. Ai, escrevi muito embaixo, né, gente? Oh, belezeira. Aqui, ó. Então, ó, o P e o M, eles não são iguais. Então, eu não consigo fazer essa multiplicação. Aí foi o que a Isa falou. Só dá se o P e o M forem iguais. Entendi. Tá bom? Tá, então eu vou escrever a observação 2, que é o tamanho da matriz que a gente encontra é as letrinhas que sobraram, aqui a linha da A e a coluna da P, tá? A matriz resultante do produto de A e o número de colunas de B. Número de colunas de B. Tá? Vamos fazer um exemplo? Vamos ver como é que a gente multiplica? Então, agora eu vou usar o exemplo para explicar a multiplicação, tá bom? E depois tem alguns exercícios, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, que tem a matriz A, que vai ser 1, 5, 2, menos 1, 4 e 7. O tamanho, oh, meu Deus, o tamanho dessa matriz, ela é 2 por 3. Ok? E aí, eu tenho uma matriz B, que é 1, 2 e menos 3, menos 1, 3 e 0. Que é 3 por 2. Percebe que essa matriz que eu escolhi, eu consigo fazer A vezes B e B vezes A. Eu consigo fazer as duas multiplicações. Não necessariamente o resultado, a gente vai fazer. Não necessariamente o resultado vai dar a mesma coisa, vai dar a mesma matriz. Tá bom? Então, ó, aqui, vamos fazer primeiro A vezes B, só que eu vou precisar trocar de página, porque isso daqui é tudo muito grande, né? Então, tudo bem que eu consigo fazer A vezes B? Porque aqui o 3 é igual ao 3, tá? Então, eu vou fazer A vezes B primeiro. Vamos ver se cabe aqui. Vou fazer pelo método tradicional. Gente, se não puder subir, vocês gritam aí, hein? Vou fazer pelo método tradicional.
e depois eu faço pelo método prático, sei lá. Eu acho muito fofo essas coisas, porque assim, eu sempre fiz pelo método tradicional, né? E foi um aluno que me ensinou a fazer o método prático. Ele fez, professor, eu aprendi um método prático. Aí eu achei tão bonitinho. A gente aprende muito com vocês, sabia? Ó, então a gente quer fazer essa multiplicação, tá? Ok. Eu sei o tamanho da minha matriz resultante já? Sim, Sei. é 2 por 3. 2 por 2. Ó, a gente pode multiplicar porque os do meio são iguais, ó, 3 por 3, aqui, 3 e 3, e vai sobrar os das pontas, ó, 2 por 2. Tá bom? Então, ela vai ser uma matriz 2 por 2, ela vai ser assim, ó. Aí eu vou colocar grandão porque eu vou precisar de espaço. Ela vai ser 2 por 2, vai ter duas linhas, duas colunas. Agora, vamos entender. Olha só. Cada linha daqui, dessa coluna, dessa primeira coluna, vai multiplicar a coluna da segunda. Então, olha só. A gente normalmente usa umas setinhas assim, ó. Eu vou pegar a primeira linha, S1, 5 e 2, e eu vou multiplicar com a primeira coluna. Isso vai me resultar um número. Essa multiplicação aqui que eu vou fazer dessa linha inteira com essa coluna inteira vai me resultar um número que vai ficar na posição primeira linha, primeira coluna. Ele vai ficar na posição A1. Ok? Eu não estou multiplicando a primeira linha com a primeira coluna. Isso vai resultar no número que vai ficar nessa posição aqui. Agora a questão, como é que isso daí vai virar um número só? Não é? Olha só. Esse número que está na primeira posição aqui da setinha, ele vai multiplicar o número que está aqui na primeira posição dessa setinha. O número que está na segunda vai multiplicar o número que está na segunda. E o número que está na terceira vai multiplicar o número que está na terceira. E esses resultados da multiplicação vão se somar. Ok? Então, olha só. Vai ficar 1 vezes 1 mais 5 vezes 2 mais 2 vezes o menos 3. Vou fazer essa conta e vou somar. Eu não sei se eu consigo escrever isso ali, mas vamos lá. Vou dar uma espremidinha. Opa. 1 vezes 1. Ai, pegar essa borda e pôr ela mais para cá, se eu ganho espaço. Ó, 1 vezes 1 mais 5 vezes 2 mais 2 vezes o menos 3. Isso é o número da primeira posição. Eu vou deixar na multiplicação, depois eu resolvo, tá bom? O que vai vir aqui embaixo, o que vai vir aqui do lado, ó, é a multiplicação da primeira linha com a segunda coluna. Percebe que vai ficar o número na primeira linha, segunda coluna. Ok? Mais para lá também. Ó, então vai ficar assim, ó. Vou multiplicar a primeira linha agora com a segunda coluna. Então, ó, 1 vai multiplicar o menos 1. O 5 vai multiplicar o 3. E o 2 vai multiplicar o 0. Esses resultados vão se somar. Então, vai ficar assim. 1 vezes menos 1 mais 5 vezes 3. Não cabe, a professora está espremendo. Mais 5 vezes 3 mais 2 vezes 0. Nossa, ficou espremidinho, menino. Dá para entender aí? Dá, né? Tá. Agora eu vou para a segunda linha. Então, ó, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Ah, é bonitinho, não é? Eu gosto de fazer multiplicação. Ó. Então, o menos 1 vai multiplicar o 1, o 4 vai multiplicar o 2, o 7 vai multiplicar o menos 3.
O menos 1 vai multiplicar o 1. O 4 vai multiplicar o 2. E o 7 vai multiplicar o menos 3. Depois a gente faz a conta. Aí aqui, lógico que quando vocês forem fazer exercício, se vocês conseguirem fazer essa conta de cabeça, vocês façam, tá? Eu tô deixando aqui indicado para depois vocês lembrarem. Esqueci como é que faz, vem aqui, olha, tá? Menos 1 vezes menos 1, 4 vezes 3, 7 vezes 0 é o resultado daqui, ó. Então vai ficar menos 1 vezes menos 1, 4 vezes 3, aí vou colocar na linha de baixo, assim não espremo tanto. Mais o 7 vezes 0, ó. Tá? Vocês coloquem aí na mesma linha, por favor. Menos 1 vezes menos 1, 4 vezes 3 e 7 vezes 0. Bom, isso daí vai me dar uma matriz, 2 por 2, que vai ser assim, ó. Aqui vai ficar 1, 10, deu 11, com menos 6 dá 5. Então, o elemento aqui primeiro da matriz resultante é 5. Aqui vai ficar menos 1, com 15, 14, mais 0, continua dando 14. Menos 1 com 8, 7. 7 com menos 21 vai dar menos 14. E esse aqui vai ficar 1 com 12, 13. Com 0, continua 13. Ó, é uma matriz 2 por 2. Pronto? Eu posso levar ele para casa da vovó? Gente, posso mudar de página? Tem gente copiando, me avisa. Professora, um momentinho só, por favor. Tá bom, Davi. David, ó, Davi, ó. David. Gente, alguém tem dúvida? Pronto, Depois da hora que eu você... já, Pode falar, já David. terminei já. Se você quiser Tá. passar por Tá mim bom. também. A hora que vocês forem fazer o exercício, assim, né? Se vocês nunca viram a multiplicação e tal, capaz que vocês tenham dúvida. Falar, ai meu Deus, como é que faz mesmo? Mas volta aqui e lembra como é que faz passo a passo, tá? Eu vou explicar o prático, eu vou fazer a mesma multiplicação, só que no método prático. Então, vamos lá. Peraí que eu vou ter que criar uma aqui no meio. Tá, ó, então eu vou fazer a mesma multiplicação de A vezes B, vou escrever aqui, método prático. Mas não é um método científico, tá bom? É alguém que inventou, enfim. Só para ver se auxilia. Então, olha só. A A era essa daqui, ó. 1, 5, 2, menos 1, 4 e 7. Essa era a matriz A. Ai, tá pequeno. A gente estava multiplicando pela B. E aí, no método prático, a gente vai desenhar a B em cima. Então, o que eu multiplico em segundo vai ficar aqui em cima, ó. Tá? Então, vai ficar assim, ó. É 1, 2, 3, menos 1, 3 e 0. O resultado da multiplicação dessas duas, então, ó, tem que ser desse jeito, tá? Se eu quero fazer A vezes B, a A vai ficar aqui embaixo e a B vai lá para cima. Se eu for fazer B vezes A, eu inverto. A B fica aqui e a A vai lá para cima. Então, a segunda sempre fica em cima, tá? O resultado da multiplicação de A por B, ele vai aparecer aqui, ó. Como? Olha que bonitinho. Eu achei bem fofos quando me mostraram isso.
Ó. Olha uma matriz 2 por 2 aqui. Tá vendo? Então, nessa janelinha aqui, ó, eu vou multiplicar esse daqui com esse daqui, ó. Nessa outra janela, parece meio batalha naval, sei lá, alguma coisa assim, né? Nesse daqui, ó, eu vou multiplicar esse daqui com esse daqui. Nesse quadradinho aqui, que tá na segunda linha, primeira coluna, esse aqui com esse aqui. E segunda linha, segunda coluna, esses dois. Tá? Mas aqui a gente já vai colocar só o resultado, porque aqui não cabe nem eu escrever tudo aqui. Eu posso escrever em 2 linhas aqui, dá para escrever, ó. Ou posso colocar o resultado direto, gente? Vocês entenderam como é que vai fazer? Pode? Então vou colocar, ó. 1 vezes 1 dá 1, 5 vezes 2, 10 deu 11, com 2 vezes 3, 6 deu... Gente, eu fiz conta errada no outro, né? Peraí, deixa eu voltar lá. Cadê? Ai, é menos 3, eu copiei o sinal errado. Falei, não tinha dado 17. Cadê? Aqui é menos 3, gente, ó. Copia o sinal certo aí. Aqui. Menos 3. Falei, não tava estranha essa conta. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 2, 10. Aí deu 11 já. Com menos 6, 5. Agora tá certo. 5 aqui. Deixa eu ver os outros sinais, né? Não comer bola. Aí aqui na segunda linha, segunda coluna, menos 1. 5 vezes 3, 15. Então vai dar 14. 2 vezes 0, continua 14. Menos 1. 8 ficou 7. Menos 21. Menos 14. E nesse aqui, ó, menos 1 com menos 1 dá 1. Com 12 dá 13. Com 0, continua 13. E aí, me conta, o que vocês acharam? Desse ou outro? Ah, eu prefiro o outro mesmo. O outro, eu também. É. Tá. Mas é bonitinho, né? Eu acho bonitinho. Falei, deixa eu ensinar para eles. Tá bom? Eu vou fazer pelo outro. Normalmente, primeiro porque me ocupa menos espaço, né? Eu consigo fazer numa linha só. Esse aqui eu tenho que usar várias linhas e tal, usar mais espaço. Mas fica à vontade para fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? Vamos tentar multiplicar B vezes A agora? Ó, então agora a gente vai fazer B vezes A. E a gente só pode fazer B vezes A... Deixa eu colocar mais pro lado, né? Que depois eu sofro. Não ficou. Peraí que minha filha tá sofrendo. Depois a mamãe te ajuda a fazer esse, filho. Então, ó, B vezes A. Então, eu vou ter que multiplicar. O B, ele é 3 por 2. Aí eu vou escrever bem pequenininho aqui. Aqui. Ó, é 3 por 2. E o A é 2 por 3. Então, dá certo, porque esse do meio aqui, ó, é igual. E vai me resultar uma matriz 3 por 3, que é os das pontas. Ok? Tá, então vamos escrever aqui a multiplicação. Vai ficar assim, ó. Vai ser a matriz 1, 2, menos 3, menos 1, 3 e 0, que vai multiplicar essa aqui, que é 1, menos 1. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Sempre a linha da primeira matriz com a coluna da segunda, tá? Não teve de pegar. Ai, gente, deixa eu tirar esse pirinho aqui, né? Mãe, nossa, daqui. Ficou assim, não. O que a Isa tá com um papagaio aí hoje, não é ela? Ô, Isa, o que esse papagaio tá fazendo aí, Isa? Não é papagaio, não, Pro. É um O que é passarinho. isso? Calopsita? Não, é um quetzal.
É que minha internet tá muito ruim, então às vezes eu Ai, abro a câmera e fica tudo picada o que os entendi. estão falando. Aí eu Entendi. fecho. Nossa, ontem a minha internet, eu não sei o que estava acontecendo aqui em casa ontem, mas a internet estava muito ruim e as luzes piscavam, gente. Era uma coisa muito louca, piscava as luzes. Sei lá o que estava acontecendo. A semana passada também piscou um dia as luzes aqui, mas aqui é muito comum acontecer isso, de piscar as luzes. Aqui não, até, nem o micro-ondas, eu acho que a energia, sabe, eu acho que tava com, sei lá, com problema na energia. Nem o micro-ondas esquentava ontem. A gente achou até que tinha pifado o micro-ondas, mas não. Aí depois, quando estabilizou, né, a energia, aí Sim. voltou a funcionar, mas sei lá o que tava acontecendo aqui ontem. Então, aqui, de vez em quando, a energia apaga e volta. A gente colocou até um estabilizador na geladeira, porque é o eletrodoméstico que fica ligado praticamente o Sim, tempo todo, é. porque a gente tem medo de queimar. E já queimou o estabilizador. É, então, ai, que louco, né? Pois é, a da energia fiscal ocupava porque estavam fazendo uma obra aqui embaixo que eu brincava que eles estavam procurando petróleo do buraco que eles fizeram. E sim, primeiro Ô, semestre Jesus. eu sofri muito com eles, porque eles às vezes tiravam energia e tal. Mas agora acabou, eles desceram um pouco mais para baixo, mas é mais superficial. Entendi. Mas a energia, a semana passada teve um dia que também fez de novo. Ela pisca, aí fica, sabe? Liga, desliga, liga, desliga, liga. O Eu já estabilizador fica plec, 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 não é? O meu desse tava jeito. assim ontem aqui. Eu também tenho um estabilizador na televisão, aqui nos negócios eletrônicos, fica plec, 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 plec. Eu falei, meu Deus. Então, o da geladeira não durou muito, não. Ave 4 Maria, viu? meses. Nossa senhora, Isa. Verdade. Ó, vamos lá, vai. Posso fazer a continha direto sem escrever a soma ali? Se vocês não acompanharem, vocês me avisam que eu faço a continha separada, tá? Ó, então aqui, vou pegar a primeira linha com a primeira coluna. Então vai ficar 1 mais 1, porque menos 1 com menos 1 dá mais 1, né? Então ficou 1 mais 1, 2. Agora eu vou para a primeira linha, segunda coluna. Então, ó, 1 vezes 5, 5. Menos 1 vezes 4 vai dar menos 4. Então, 5 com menos 4, 1. Vou para a primeira linha, terceira coluna. Então, vai ficar 1 vezes 2, 2. Menos 1 vezes 7, menos 7. Então, 2 com menos 7 vai dar menos 5. Agora, nós vamos para a segunda linha. Então, é bonitinho porque vai ficando bem em ordem, né? Se você fizer assim, eu peguei a primeira linha, faço as 3 colunas, põe os 3 numerinhos. Agora eu vou para a segunda linha, então vai aparecer todos os números da segunda linha. Depois na terceira linha, todos os números da terceira linha, tá? Então, ó, 2 vezes 1, 2. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, 2 com menos 3 dá menos 1. Aliás, são números bem mais bonitinhos do que o da outra, né? Assim, mais fáceis, né? 2 vezes 5, 10. E 3 vezes 4, 12. Então, 10 com 12, 22. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 7, 21. 4 com 21, 25. Agora nós vamos para a última linha. Vocês estão ouvindo? Tá bom, tem uma formiga vermelha. Eu vou lá ver daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou lá ver essa formiga vermelha. Tem uma formiga vermelha, gente, no quarto. Oh, meu Deus. Criança é o máximo, gente. É o máximo, gente. Ainda mais quando a gente tá dando aula em casa, vocês não têm noção como é o máximo. É cada assunto na hora que você tá dando aula. Menos 3 vezes 1, menos 3. E 0 vezes menos 1, 0. Então, menos 3 com 0, menos 3. Menos 3 vezes 5, menos 15. E 0 vezes 4, 0. Então, continua menos 15. E a última, menos 3 com 2, menos 6. E 0 vezes 7, 0. Então, menos 6. Acertaram?
Lindos. Tá bom. Viu que não dá a mesma coisa? Significa que não é comutativa. Nem porque, mesmo porque não tem nem o mesmo tamanho, né? Então, para dar a mesma coisa, teria que as duas ter o mesmo tamanho também, assim, ser quadradas, né? Ser matrizes quadradas e dar uma matriz quadrada sempre. Vamos para os exercícios, gente? Termina esse aí de copiar quem não copiou e quem já terminou, vai para a letra A. São 3 multiplicações fofíssimas aí. Não, ontem foi muito engraçado. No meio, eu estava dando aula, né? Quando vocês estão fazendo, contando história aqui. Estava dando aula e a minha filha tendo aula mais velha. Aí a professora tinha pedido um barbante de 1 metro. E eu esqueci de preparar o bendito do barbante de 1 metro. Aí no meio da aula dela, mãe, o barbante de 1 metro. Aí saí correndo, catei uma régua de 30, dei 3 voltas, assim, na de 30, que não vai dar 1 metro, não, deu 90, um pouquinho mais, né? Porque tem aquelas bordinhas, assim, da régua, né? Então deu mais que 90. Aí contei mais um pouquinho lá, cortei. Falei, tem 1 metro, tó. E eu não sabia para que era, beleza. Gente, vocês sabiam? Aí eu descobri para que era. Vocês sabiam que a língua do camaleão tem 1 metro de tamanho? E agora eu tô famosa. Então eu fiquei chocada, porque aí ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que pensar na casa dela o que era maior e o que era menor do que a língua do camaleão. Então ela pegava aquele bendito negócio de 1 metro e ficava medindo as coisas, assim, tipo, ai, olha, a cadeira é maior, menor do que a língua do camaleão. Eu fiquei chocada com o tamanho da língua do camaleão. Falei, gente, que língua desse tamanho pra quê, né? 1 metro de língua, gente. Agora vocês são mais felizes. A partir de hoje mudou a vida de vocês. 1 metro de língua do camaleão. E eu tô famosa, graças à minha professora. Tá? Sei lá por que ela tá famosa, mas tá. Vou mudar de página, ó. Vou pro exercício. Mas pode fazer aí, eu espero. Se bem que essas são bem rapidinhas, né? Não, olha que cara de bravo. Mas pode me escrever, tá bom? Olha que lindo, cara, tá ficando. E ó, tá faltando um beijo. Torna. Pode escolher essa forma. Ah, como bonitinho. Posso fazer a A aqui, gente? Pode? Tá, vou fazer. Ó, então a gente vai multiplicar aqui a matriz 2, 1, 0, 0, 3, 1. É uma matriz 3 por 2, que vai multiplicar a matriz 2 por 2. E vai me resultar numa matriz 3 por 2, tá? Então vai ser uma matriz compridinha assim. Ó, primeira linha com a primeira coluna. Vai ficar 2 mais 0, que dá 2. Se tiver dúvida nas contas, me avisa. Primeira linha com a segunda coluna. Vai ficar 4 mais 0, que dá 4. Agora eu vou para a segunda linha. Segunda linha com a primeira coluna vai ficar 1 mais 9, vai dar 10. E segunda linha com a segunda coluna vai ficar 2 mais 12, que vai dar 14.
E a última linha vai ficar 0 mais 3, que dá 3. E 0 mais 4, que dá 4. Tá? Matriz 3 por 2. Ó, esses dois eram iguais. E resultou lá o 3 por 2. Tá bom? Posso fazer a B? E se eu botar essa boca com esse cabelo, aí eu boto esses olhos. Ai, caralho, olha que ficou gracinha. Ó, ela é, eu nem anotei aqui, ó. É 2 por 2 e 2 por 2. Então, o do meio é igual e vai resultar o das pontas. Então, eu vou chegar numa matriz que é 2 por 2. Então, ó, vou fazer a primeira linha com a primeira coluna. Vai ficar 3 mais 5, que é 8. Primeira linha com a segunda coluna. Vai ficar 4 mais 6, que dá 10. Agora eu vou para a segunda linha. Gente, vai ser igual a segunda linha, não vai? Que vai fazer os mesmos números multiplicados, né? Então, também vai dar 8 e 10. Oito e 10, tá? 2 por 2, essa matriz. E o último, o C. Eu quero multiplicar 1, 0, 0, 1 por 3, 4, 5, 6. Qual que é o nome dessa primeira matriz, da matriz A? Ela tem um nome. Ela é especialzinha. Identidade? Identidade. Ela é a matriz identidade. Eu já vou falar sobre ela um pouquinho, tá? Olha lá, matriz 2 por 2. Vai multiplicar a matriz 2 por 2. Pode multiplicar porque o do meio é igual. Né? Então, aqui é igual. E aí vai resultar uma matriz 2 por 2. Então, vamos fazer a multiplicação. Primeira linha com a primeira coluna. 1 vezes 3, 3. 0 vezes 5, 0. Então, deu 3. Primeira linha com a segunda coluna. 1 vezes 4, 4. 0 vezes 6, 0. Ficou 4. Vou para a segunda linha. 0 vezes 3 dá 3, dá 0, e 1 vezes 5 dá 5. Então, vai dar 5. E 0 vezes 4 dá 0, 1 vezes 6 dá 6, deu 6. Olha o que aconteceu. Eu achei a mesma matriz que a segunda. Por quê? Porque a matriz identidade é o que representa o número 1 para a gente. O número 1, ele é um elemento neutro na multiplicação. Não é? Quando eu faço 1 vezes 2, dá 2. Ou quando eu faço 2 vezes 1, dá 2. Então, quando a gente multiplica por 1 alguma coisa, o resultado não muda. E na matriz também acontece isso. A matriz identidade, ela é uma matriz neutra na multiplicação, tá? Então, ó, eu vou escrever aqui em cima, escreve aí para vocês. Observação. A vezes I. E aí, observação, né? Tem que ser uma matriz quadrada para multiplicar ela, né? Então, o A é uma matriz quadrada N por N, tá? Ordem N. Vocês encontraram essa palavra, algumas pessoas me perguntaram, professora, está escrito ordem N. Ordem N significa que é uma matriz quadrada de ordem N, N por N. Então, o A tem que ser N por N, tá? Vezes a matriz identidade, vai ser a mesma coisa que a matriz identidade vezes o A, e vai resultar em A.
O que significa que se vocês encontrarem uma multiplicação dessa pela frente, que você vê que uma matriz de identidade, você já coloca a resposta. Ah, a resposta é essa daqui. A gente não precisa fazer a conta, né? Pro, Oi. multiplica de novo a segunda, no item A segunda linha, o que dá 10 com a primeira coluna, não dá 7? Ah, Ó, não, já sei onde eu errei. É o 3 vezes 3 aqui, Isa. 3 vezes 3. Tá. Eu somei tudo. Tá bom, Nossa, tá bom. Mas dá confusão mesmo. Quando a gente está fazendo a multiplicação, como a gente tem que fazer duas operações ao mesmo tempo, né? A gente faz a multiplicação e depois a gente faz a soma, tem hora que a gente dá umas emboladas mesmo, tá? Eu somei tudo. Uhum. Tudo bem, gente? Tudo bem com essa observação aqui? Ela é bem importante porque ela facilita a vida. A hora que você encontrar uma identidade e for multiplicar, não multiplica, né? Só põe lá o resultado. E vamos para a próxima aula. Fala, David. Professora, e se pedisse, tipo, ao quadrado, tipo, uma mesma Vou matriz falar disso, multiplicando a o mesma... produto. Ah, tá, Eu vou tá falar, é bom, a próxima beleza. aula. Vamos entrar nele. Tá, beleza. Pega lá a apostila 4. Uhum. É o produto, é a potência, né? É. Professora, tem, acho que dúvida no chat. Ah, Jesus, peraí. Vai me avisando, que eu não vejo esse trem aí. Você não multiplica os números da primeira coluna e... Gi, não entendi. Você consegue abrir o microfone, Gi? Multiplica os números da primeira coluna e só. Não. Eu acho que é essa... A gente sempre faz a mesma coisa, Gi, ó. A gente multiplica aqui, ó. Então, eu vou pegar esses dois aqui com esses dois aqui, ó. E aí, eles vão multiplicar na ordem da setinha, tá vendo? Que a setinha, ela indica uma ordem. Então, ó, eu vou multiplicar esse 2 primeiro que tá no começo da setinha com esse 1 primeiro que tá no começo da setinha. E o 0 com o 3. Eu vou multiplicar. Depois que eu multipliquei, eu somo esse resultado. Eu sempre faço a multiplicação dos números e somo o resultado. Mesma coisa, você perguntou na primeira linha, peraí. Tá. Então, ó, eu vou abrir uma página nova aqui, tá bom? Para fazer, para ficar mais fácil. Vou abrir uma página nova. Eu vou fazer a A de novo, tá bom? Que eu acho que é a que tem mais substância aí pra gente. Então, ó. 2, 0, 1, 3, 0, 1. Que eu vou multiplicar por essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá, ó. Eu vou começar lá na primeira linha. Vou multiplicar esse com esse. Então, olha só. Ai, tá pequeno, desculpa. O primeiro número aqui da setinha, ó, pintei ele de azul, circulei ele de azul. Tá vendo? Tá no começo da setinha. Ele vai multiplicar esse que tá no começo da setinha descendo. O segundo número da setinha, o 0, eu vou multiplicar pelo segundo número da setinha, o 3. Se essa linha, né, aqui tivesse mais colunas, você ia continuar fazendo essa multiplicação. Aí você pegaria o terceiro aqui com o terceiro daqui, o quarto daqui com o quarto daqui. Então, ó, o que está em azul vai multiplicar o que está em azul, o que está em verde vai multiplicar o que está em verde. E os resultados vão se somar. Então, ó, vamos pôr aqui a matriz que vai resultar. Vou fazer a multiplicação. 2 vezes 1, 2. 0 vezes 3, 0. Eu somo esses resultados. Percebe que eu somo o resultado e ele vai dar um valor aqui, ó. Né? Eu vou somar os resultados das duas setinhas aqui. Aí eu vou para a próxima. Depois eu ponho a resposta, tá? Ó. O que está no começo da setinha é azul. O que está no final da setinha é verde, ó.
Então, o que está de azul vai multiplicar o que está de azul, o que está de verde vai multiplicar o que está de verde. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 0 vezes 4, 0. Então, vai ficar lá na segunda coluna, primeira linha, segunda coluna, vai ficar 4 mais 0. Por que que isso daqui está nessa posição e esse está nessa posição? Porque aqui eu só estou multiplicando a primeira linha com a primeira coluna, depois com a segunda coluna. Então, ó, vai dar resultados na primeira linha. Primeira coluna, segunda coluna. Tá? Vou para a segunda linha. Me fala, Gi, se está entendendo aí. Fala se está clareando a vida, senão eu mudo já o método. Ah, entendeu já, então tá bom. Tudo bem? Quer que eu faça tudo? Fala sim ou não. Sim? Tá bom, vamos lá. Ó, vou para a segunda linha. Então, o que está no começo da flechinha é azul. Gente, no começo, essas coisas bobinhas de cor, se vocês quiserem pegar lápis de cor e fazer, principalmente quando for grande a matriz, façam, tá? Ó, então aqui, ó. Azul com azul, verde com verde. Então, vai ficar 1 vezes 1, 3 vezes 3. Então, 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui vai ficar 1 mais 9. Eu fiz minha coisa pequena, né? 1 mais 9. Tá? Aí, aqui eu vou para segunda linha, segunda coluna, ó. Então, o azul com azul. 1 vezes 2, 2. E 3 vezes 4, 12. Então, vai ficar 2, 2 mais 12. Agora eu vou para a terceira linha. Não começou, não. No começo da setinha é azul. Ai, meu Deus. No começo da setinha é azul. No final da setinha é verde, ó. Então, vai multiplicar o 0 com 1, que vai dar 0, o 1 com o 3, que vai dar 3. Então, vai ficar 0 mais 3. O 0 com o 2, que vai dar 0, o 1 com o 4, que vai dar 4. Então, vai ficar 0 mais 4. E aí, agora a gente só resolve as continhas, ó. 2, 4, 10, 14, 3 e 4. Tá? Sabe aquele... Eu não sei se todo mundo compartilhou comigo, pediu para mim, mas aqueles livros lá que eu compartilhei com vocês, pega exercício, quem tá com dificuldade de multiplicação, Gi, não sei se você tem, se você não tiver, me manda um WhatsApp, eu compartilho de novo, tá? O link daqueles livros lá. Pega os exercícios de multiplicação, porque aí vai ter mais, e bobinhos, assim, porque vocês vão ver que na apostila de vocês, né, de exercício, tem uns que já são mais de vestibular, então eles não focam tanto no método, né, de fazer, eles já focam em coisas mais além de só fazer a multiplicação, tá bom? Então pega aqueles exercícios e dá uma resolvida lá, tá bom? Vamos para a apostila, dá tempo? Dá, né? Temos meia horinha ainda, maravilha. Vamos para a apostila 4, então. Professora, Oi, pode falar, Henrique. eu só fiquei com uma coisa que tipo, você falou da identidade, que é um valor neutro, né, equivale a 1, se a gente for multiplicar uma outra matriz é igual a ela. E, tipo, se for inverso da identidade, tipo, se a diagonal secundária, ela for de 1 e a principal de 0, é só inverter os valores? Ou não? Não dá. Não dá, Ah, Henrique. Tá? Aí a gente não faz essa comparação, porque ela não é ao inverso, a diagonal secundária, sendo 1, ela não é a matriz de identidade, ela é uma matriz qualquer. Tá? Daí tem que fazer normal, né, professor? Tem que fazer normal. Entendi, Tá obrigado. bom? Imagina. Tá piorando. Vamos lá? Posso mudar aqui? Não, é pra subir aí. Olha, eu adicionei uns tópicos aqui, né? Ele fala da potência de matriz comutatividade, tá? Eu comi um tá aqui.
comutatividade e matriz inversa. A matriz inversa não tinha na apostila de vocês, não sei porquê, mas enfim, a gente vai falar dela aí, tá? E aqui é comutatividade. Espera aí que eu tenho que mudar porque tá me incomodando. Não sei se eu consigo fazer isso. Comutatividade, consegui. Aí foi, miou, né? Porque comutividade não tava nem eu lendo aquilo. Então vamos lá, a gente vai dar uma adiantadinha, acho que eu não vou conseguir terminar essa aula, mas a gente já dá uma adiantada nela, tá? Eu vou começar com umas observações sobre multiplicação de matrizes. Uma delas... Aqui, ó, observação. É que a multiplicação de matrizes, ela é associativa. O que é associativa? Multiplicação de matrizes é associativa. Tem vestibulares que gostam bastante de ficar perguntando naqueles verdadeiro ou falso, sabe? Ah, não sei o que é associativo, não sei o que é comutativo, né? Para vocês dizerem se é verdade ou não. Então, é interessante vocês saberem o que são essas palavras, tá? Então, associativa. Associativa na multiplicação é quando a gente fala assim, ó. Eu tenho A vezes B vezes o C. Eu tenho uma multiplicação em 3 partes, tá? Ou 4 partes, ou 5 partes, sei lá. Se eu fizer primeiro AB vezes C, será que isso vai ser igual a A vezes B vezes C? Tudo bem? Então, na multiplicação de matrizes, isso acontece, isso dá certo. Então, eu posso escolher o que eu vou fazer primeiro. Eu posso fazer B vezes C primeiro e depois multiplicar por A, ou eu posso fazer A vezes B e multiplicar por C. Eu associo de forma diferente, por isso que vem o nome associativa. Eu faço esse combo do jeito que eu quiser, tá bom? E isso é muito importante pra gente na potência. Por quê? Porque quando a gente fala de potência, por exemplo, vamos pensar num número, tá bom? 2 à quinta. Né? A gente está lá 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Tanto faz por onde eu vou começar a fazer essa multiplicação. Se eu quiser multiplicar primeiro esses 2 aqui de dentro e depois multiplicar pelos outros 2, vai dar a mesma coisa do que se eu multiplicar, começar pelos 2 primeiros e depois multiplicar pelos outros. Tá? Então, na matriz, a gente precisa saber que ela é associativa para eu poder fazer essas coisas, multiplicar da forma que eu quiser, quem eu quiser primeiro, tá? Gente, começou a aula de música, daqui a pouco vem as flautas da vida, hein? Ela também é distributiva. Então, essa é a observação 1. Observação 2. A multiplicação de matrizes. Multiplicação. Ação de matrizes. É distributivo. O que é distributiva? Distributiva vocês sabem o que é, né? Quando você vai fazer a multiplicação por uma soma. Então, olha só, se você for fazer aqui a multiplicação de A vezes B mais C, será que eu preciso fazer primeiro B mais C para depois fazer a multiplicação? Não, eu posso usar a distributiva, tá? Eu posso fazer o A vezes o B mais o A vezes o C. Então, eu posso fazer a distributiva antes de fazer a soma. Compensa, não compensa? Aí vai depender do exercício que vocês estão fazendo.
né? Do que o exercício quer, do que o exercício está pedindo para vocês. Muitas das vezes vai ser mais fácil fazer a soma primeiro e depois a multiplicação, né? Porque a soma é muito mais fácil de fazer e você vai fazer a multiplicação uma vez, que dá muito mais trabalho fazer multiplicação. Mas, dependendo do exercício que você tem, de repente compensa você fazer a multiplicação separado e depois somar. Fala, David. Professora, uma coisa que eu não entendi. A gente viu na última aula que elas não são comutativas. Mas, Comutativas. isso. Mas, já que tem essa propriedade, por que elas conseguem ser associativas? Porque se eu trocar a ordem não vai alterar, dependendo? Sim, por É isso isso que que eu ela não não é entendi. comutativa. A associativa é a ordem que... eu entendi o que você está perguntando, porque eu falei a palavra ordem, né? Mas é a ordem dos parênteses aqui que você põe. Então, eu posso fazer A vezes B e depois fazer o C, ou eu posso fazer B vezes C. Eu não estou trocando a posição do A com o B com o C. Eu só estou trocando a Entendi. ordem que eu faço a multiplicação, mas não a posição Entendi. das matrizes. A Entendi. comutativa, você não pode... seria comutativa, né? Se eu pudesse trocar a ordem, mas ela não é. Ah, tá. Entendi. A ordem não, a Beleza. posição, desculpa. Aham. Posição. Valeu, professora. Nada, mas eu vou escrever mais pra frente, tá bom. Tudo bem até aqui? Tá? Professora, Pode falar. deixa eu te perguntar. Eu não Fala, entendi Natália. muito bem Ah. na primeira observação ali sobre elas serem associativas. Tipo, eu fiz um esqueminha aqui com a ordem da matriz. Por exemplo, se eu tiver uma matriz A de 3 por 2 uma matriz B de 2 por 3, a minha matriz produto, né, o produto da matriz vai ser 3 por 3, certo? Uhum. Essa Tá. seria a matriz C? Não. Ela Não. multiplicaria com a C, não é? A C seria uma outra matriz também. Então, você tem 3 matrizes que vão se multiplicar. Aqui, para acontecer essa multiplicação de 3 matrizes, elas vão ter que ser todas iguais, elas vão ter que ser todas quadradas, porque senão você também não vai conseguir multiplicar. Porque uma vai ter que resultar na outra, que vai ter que resultar para dar certo para você fazer a outra multiplicação. Então, porque eu inventei um valor para A e para B, e aí quando eu fui multiplicar com C, a C também teria que ser o mesmo valor da... Isso, elas vão ter que ser quadradas. Só que aí quando eu fui mudar a ordem da multiplicação, não deu certo. Uhum. Então todas têm que ser quadradas. Tem que ser quadradas. Tá? Tem que ter a mesma Obrigada, ordem, professora. aí senão não vai dar certo, não. Tá? E a C não é a matriz resultante da A vezes B. Aqui a C, isso daí vai gerar uma matriz D, entendeu? Essa multiplicação de 3 matrizes vai gerar uma matriz D. Tá? Tem uma outra matriz aí envolvida. Tá? Beleza, obrigada. Nada. Bom, vamos escrever agora da comutativa. Observação 3. Multiplicação de matrizes. Aí escreve aí, ó, em letra de forma garrafais, ó, não... Odeio escrever em letra de forma, ó, mas escrevi. Não é comutativa. Quando eu falo que ela não é comutativa, não significa que em nenhum momento vai dar certo, tá? Fazer A vezes B que vai ser igual a B vezes A. Significa que não é sempre que isso dá certo. Ou seja, é falso afirmar que sempre A vezes B vai ser igual a B vezes A. Eu acho que a segunda parte fica mais clara, né? Então, ela não é comutativa porque nem sempre fazer A vezes B vai dar igual a B vezes A. Tá? Eu vou colocar uma observação 3 aqui, ó. Uma observação 4, desculpa, observação 4.
para... E olha, cuidado com essa observação 4. Para existir A vezes B e B vezes A, eu não estou dizendo que elas são iguais. Eu estou dizendo que para eu conseguir fazer A vezes B e B vezes A, o A vai ter que ser M por N e B vai ter que ser N por M. Porque aí a hora que eu trocar as posições, aqueles numerinhos do meio ali, né? O N com N e o M com M vão ser iguais. Tá? Então, para eu... Não significa que elas vão ser iguais, mas para eu conseguir fazer A vezes B e B vezes A, vai ter que ter essa condição aí. E elas só são comutativas se eles forem iguais. Tudo bem? Vamos fazer o exercício 1 dessa aula? Bate mais devagar nessa mesa. Posso tirar dessa página? Grita se não puder. Ó. Obtenha o valor de y para que as matrizes A e B sejam comutativas. Professora, mas você acabou de falar que multiplicações de matrizes não é comutativa. Sim, nem sempre. A gente só afirma que aquela propriedade existe se todo mundo puder ser a comutativa. Mas pode acontecer casos que elas sejam comutativas, e é isso que ele quer. Ele está falando para mim assim, olha, determina esse y para que nessas duas matrizes que eu estou te dando aí, a comutatividade aconteça. Tá bom? Então, o que ele quer? Ele quer que A vezes B seja igual a B vezes A. É isso que ele quer. Então, a gente vai fazer a continha. Vamos multiplicar A e B e depois fazer B e A. Tá? Então, ó, colocar aqui, ó. 1 menos 1, 0 e 2. E vou fazer vezes 1 menos 2, 0 e y. Estou fazendo A vezes B. Depois eu vou ter que fazer B vezes A, ó. B vezes A vai ficar 1 menos 2, 0 e y, vezes 1 menos 1, 0 e 2. E as minhas duas matrizes resultantes, né, o que vai daqui e o que vai daqui vai ter que ser igual. E provavelmente nessa igualdade é que a gente vai achar o valor de y. Tá bom? Vamos fazer? Vocês querem fazer? Posso fazendo. Ó, vou multiplicar a primeira linha com a primeira coluna. Então, se tiver dificuldade, põe as bolinhas lá, ó. 1 com 1 dá 1. Menos 1 com 0 dá 0. Então, vai ficar 1 mais 0, que vai dar 1. Me fala se tiver dúvida. Vou fazer a primeira linha com a segunda coluna. 1 com menos 2 dá menos 2. E menos 1 com y dá menos y. Aí, como é que eu vou fazer essa conta? Não vai, né? Vai deixar indicada. Menos 2 menos y. Isso é uma coisa só. É o A12 dessa matriz aí. Tudo bem? Vou para a segunda linha. Ó, o 0 com 1 dá 0. O 2 com o 0 dá 0. Então, vai dar 0. Vou para a segunda linha com a segunda coluna. 0 com menos 2 dá 0. E 2 vezes y. Então, vai ficar 0 mais 2y. Vai dar 2y. Isso é o que eu encontrei. Agora, eu vou para de baixo. Também vai dar uma matriz 2 por 2. Então, ó. Primeira linha, primeira coluna. 1 vezes 1 dá 1. Menos 2 vezes 0 dá 0. Então, vai dar 1. Percebe que, como essas duas matrizes aqui, ó,
tem que ser iguais, como essas duas matrizes têm que ser iguais, aqui o que vai dar número já vai dando número igual, porque as duas matrizes vão ter que ser iguais para elas serem comutativas. Tá? Então, a provável que aqui dê 0. Por quê? Tem que dar o mesmo que esse. E se aqui dá um número, é aí que a gente vai conseguir igualar com essa daqui, ó. Tudo bem? Vamos lá, ó. Primeira linha com a segunda coluna. Então, vai ficar, ó, 1 com menos 1 dá menos 1. Menos 2 com 2 dá menos 4. Então, menos 1 com menos 4 vai dar menos 5. Se vocês quisessem parar aqui e já achar o y, pode, tá? Porque esse elemento aqui tem que ser igual a esse elemento aqui, ó. E aí você já acha o y. Eu vou fazer tudo, mas pode parar ali e já fazer. Ó, segunda linha com a primeira coluna vai ficar 0. 0 vezes 1 é 0. E y vezes 0 é 0. Então, 0 mais 0 dá 0. Segunda linha com a segunda coluna, 0 vezes menos 1 dá 0. E y vezes 2 dá 2y. Ah, então esse daqui não me ajuda em nada para descobrir o y. Porque aqui eu só vou descobrir que 2y é igual a 2y. Tudo bem? Então, ó, essa, eu vou colocar uma do ladinho da outra. Ó. Essa matriz que a gente encontrou na de cima. Tem que ser igual a que a gente encontrou na de baixo. Então, ó, cada elemento tem que ser igual, ó, 1 com 1. O menos 2 menos y vai ser igual a menos 5. O 0 com 0 e o 2y com 2y. Então, é aqui que a gente vai encontrar o y, ó. O menos 2 menos y tem que ser igual a 5. A menos 5, né? Desculpa. A menos 5. Passa o menos 5. Ah, eu vou passar o y para cá e o menos 5 para lá, tá bom? Tá, né? Tá. Fala que tá. Menos 2 mais 5 é igual a y. Tá? Então, o y vai dar 3. Ok? Então, se aquele y for 3, as minhas matrizes são comutativas. Bonitinho, não é? Fofucho. Tá bom. Mãe, você viu? Oi. Você viu aquele barulho? Tá bom. O que é aquilo? Não sei. Deve ser um dinossauro A hora que você quer matar suas filhas. Para. Vamos lá. Vou falar de... Eu vou começar a matriz inversa, gente. Mas matriz inversa, ela não é difícil. Ela é fácil. A teoria dela é super fácil. Né? O chato são os exercícios. Então eu vou começar, não sei se acho que eu não vou conseguir fazer um exemplo. Eu falo dela um pouquinho e a aula que vem a gente retoma. Pode ser? Então tá bom. Então vamos lá, vamos falar de matriz inversa. Deixa eu tirar esses pontinhos da tela. Pronto. Então, só lembrando que aí a gente nem tem... a matriz inversa até aparece no exercício, tá? Mas não tem a... Eu pus uns 2 exercícios aqui pra gente fazer. Matriz inversa. O comecinho é bem teoriazinha mesmo. Vai ajudar muito a gente saber se existe a inversa... Parei, vou falar de outra coisa. O que é inverso... Antes de eu começar a falar, porque aí vocês confundem todas as bolas, né? O que é inverso? Qual que é o inverso de 2? Menos 2? Meio. Isso é oposto, menos 2. É, por isso que eu queria falar de antes. Ó, acertei, ó. Gente, cuidado com o oposto e com o inverso. Dá uma vontade de trocar uma coisa pela outra. Se eu falar assim, ó, então vamos escrever em numerinho que é mais fácil. Oposto de 2. Menos 2. Inverso de 2. Meio. O inverso é quando a gente troca o que está em cima pelo que está embaixo. E a gente usa, né, na matemática, né,
O símbolo de inverso para a gente é o 2 elevado a menos 1. Lembra que a gente falou de potência lá no começo, quando vocês me viam pessoalmente? Lembra? Então, pois é. Quando a gente tinha o expoente negativo, a gente trocava o de cima pelo de baixo. Então, o 2 elevado a menos 1 é o inverso de 2 para a gente. Tá? O símbolo menos 1 aqui em cima, a potência menos 1, ela indica o inverso. Então, muito cuidado com isso. Porque, assim, é super normal vocês errarem. E é super normal todo mundo errar. Então, quando a gente sabe a diferença, a gente já está na frente. O oposto troca o sinal, o mais por menos, menos por mais, tá? E o inverso eu troco a posição. Então, por exemplo, se eu faço assim, quem é o oposto de menos 5? O oposto de menos 5 é 5. Qual é o oposto, o inverso de menos 5? É menos 1/5. Ele continua negativo. Aí eu posso falar de oposto inverso. Posso falar os dois a mesma coisa. Aí se eu falar o oposto inverso de menos 5, aí vai ser 1/5. Eu vou trocar o sinal e eu vou inverter. Tá bom? Então, muito cuidado com esse inverso e com esse oposto, porque é normal mesmo vocês trocarem as coisas aí. Tá? Então, quando a gente estiver falando de matriz inversa, muito cuidado para não usar a matriz oposta. A matriz oposta a gente viu a aula passada. Era quando eu colocava um sinal de negativo na frente dela e trocava o sinal de todo mundo que estava lá dentro. Todo mundo ficava ou negativo, se era negativo virava positivo, se era positivo virava negativo. Isso é o oposto, tá? O que é o inverso? É como se eu quisesse pegar essa matriz e virar ela de ponta cabeça mesmo. Colocar um em cima da matriz. Só que é uma matriz, a gente não pode fazer isso. Certo? Eu não vou escrever tem lá a matriz bonitona, aí eu vou escrever sobre a matriz. Olha que número lindo. Que chuchu. Né? Não pode. Não quero. Então, a gente tem algumas condições para essa matriz ser inversível. E essas condições elas vão ficar mais claras quando a gente aprender determinante, tá? Por quê? Existe o inverso de 0? Eu não quero. Não. Não. Por que não existe o inverso de 0? Porque eu não posso escrever 1 sobre 0. Eu não quero. O 0 não pode ficar no denominador. Então, a matriz, ela representa um número pra gente. E esse número que ela representa, a gente vai encontrar quando a gente aprender determinante. O determinante, quando a gente for aprender determinante, o que é o determinante? Ele é o número que representa a matriz. Então, se essa matriz for representada pelo número 0, ou seja, se o determinante daquela matriz der 0, essa matriz não tem inverso. Fica muito mais fácil da gente saber se a matriz tem inverso ou não. Agora, que a gente não sabe determinante ainda, a gente fala assim, ó. Ops, Maria, aumentei o meu aqui. Se A é uma matriz... Primeiro, para ela ser inversa, ela tem que ser quadrada, tá bom? Se A é uma matriz quadrada... Quadrada de ordem N... Ordem N. A é... Ai, gente, eu escrevi o A minúsculo. É A maiúsculo. Se A é uma matriz quadrada de ordem N. A é inversível se existe uma matriz B. Ninguém está dizendo que ela existe, é se existir, tá bom? Se existir uma matriz B, tal que A vezes B vai ser igual a B vezes A, e isso tudo vai dar a matriz identidade. Ai, que lindo. Vamos entender isso no número, que é muito mais fácil? Ó.
vocês falaram para mim que o inverso de 2, uns falaram para mim e eu contei para outros, né? Que o 2, o inverso dele é meio. Então, se eu fizer 2 vezes meio, isso vai ser a mesma coisa que meio vezes 2, e essa multiplicação dá 1. Porque cancela aqui, ó. Ok? Então, se eu multiplicar duas coisas, e isso der o número 1, que na matriz pra gente é a identidade, né? Primeiro, eu posso multiplicar, ela pode ser comutativa, então eu posso trocar a ordem dessa multiplicação, e isso der a identidade, então essa matriz é inversível. Eu consigo inverter ela. É lógico que a gente não vai ficar vendo se... eu consigo fazer a multiplicação assim, eu consigo fazer a multiplicação assado, e isso dá a identidade, vai dar muito trabalho. Por isso que eu falei para vocês, quando a gente aprender determinante, a gente vai saber se ela é inversível ou não, só fazendo o determinante dela, tá? Se o determinante der diferente de 0, ela é inversível, tudo bem? E aí é muito mais fácil do que essa teoriazinha aí, mas essa teoriazinha pra gente é válida por enquanto, tá? Vamos parar aqui. A aula que vem eu faço as contas para vocês, dou exemplos e coisas do tipo. Tudo bem, gente? A gente segue daqui. Eu abro essa página de novo, a gente retoma isso daí e a gente continua daí, tá? Dúvidas? Não? Eu ponho a lição de casa lá, é tudo que tiver de matrizes produto. Tem um tópico lá, matrizes produto, é a lição de casa de vocês. Tá bom? Se tiver dúvida, pode me mandar. Sem medo de ser feliz, gente, tem dúvida no chat? Tem 7 mensagens aqui, ó. A Lê tá com dúvida também, professora. Ela tava te chamando. Ah, tá. Ale, pode falar. Não, era só para saber dos exercícios. Obrigada, Tá. Nath. Tá, são Nada. todos de matrizes produto, tá? Não entra em potência de matrizes quadrada e comutatividade ainda. Só matrizes produto. E... Aí, cabeção. Vem aqui, põe a cabeçona na minha aula. Vocês viram a cabeçona do meu marido? Não. Fez aqui. Churição. E é isso, tá bom, gente? Um beijo, até a próxima aula, até quarta-feira que vem. Dispostos para fazer bastante multiplicação de matriz, tá? E a gente vai entrar na matéria Professora, nova também. pode punir Beijo. o Alvani, hein? Vou punir o Avani, Pode que punir, pode Nossa, fica punir. por falando favor. mal do meu Yamamotinho. Pode punir. Não só dele, ele zoou todo mundo na última aula. Foi assim. Ele tava fazendo casal aí, não tava entendendo nada. Eu falei, Tava. gente, tá casando as pessoas. Ele deve estar frustrado comigo já, porque, gente, ninguém merece, né? Me aguentar por 4 meses seguidos sem se separar de mim, nem um momentinho. Ave Maria. Deve estar frustrado, tá querendo casar os outros junto. Ó. Vai vendo. Mas é isso, gente. Um beijo. Boa semana para vocês, tá? Tchau, prof. Tchau. Tchau, professora. Beijo. Obrigado, hein? Tchau. Boa semana. Imagina. Obrigada a vocês. Tchau. Mãe, sabe aquela hora